Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 3. Espíritos em condição mediana. Joseph Verret morreu em 1840, sendo evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. Homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Querido vovô, poderia o senhor narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para nosso adiantamento? Tudo o que quiseres, minha querida filha. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e ela leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias supor, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. 2. Como não o empregou bem, o senhor sempre foi um homem honesto. Sim, do ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Já que desejas instruir-te, querida filha, vou esforçar-me por mostrar-te a diferença. Entre vós, os homens, são considerados honestos quando respeitam as leis de seu país, respeito elástico para muitos, quando não fazem mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional, mas do próximo tomam de forma frequente e inescrupulosa a honra e a felicidade, desde que a lei ou a opinião pública não lhe alcancem a conduta hipócrita e culpada. Em podendo fazer agravar em suas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas, eles acreditam haver pago suas dívidas para com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta não haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Nota 183. A sociedade submete os indivíduos a uma condição heterônoma de obediência à vontade alheia, pela submissão às leis dos homens, nem sempre justas, e, portanto, ser castigado pela desobediência. A verdadeira moral, autonomia, está em progredir pelo livre ato de vontade, usando a razão para criar hábitos em acordo com as leis divinas presentes na consciência. Nota do editor. Continuando, o homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento de seus semelhantes. Aquele que, movido pelo zelo que lhe inspira a sua meta, é ativo na vida, ativo no cumprimento de seus deveres materiais que lhe são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho, ativo nas boas obras, porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor pedirá contas um dia do uso que fez do tempo. Ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. Honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido em meio às flores que destroem a reputação e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e indulgente para com os que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso e tão profundo dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo.
Eis aí, aproximadamente, minha querida filha, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz isso? Não, eu falhei em muitos desses deveres e o confesso sem corar. Olvidando-me de Deus, fui levado a esquecimento dos outros, que se não representam infrações segundo as leis dos homens, não deixam de constituir transgressões à lei de Deus. Sofri muito quando compreendi isso, pelo que hoje aguardo com a esperança consoladora na bondade de Deus, que enxerga o meu arrependimento. Repete então, querida filha, essas palavras a todos aqueles que têm a consciência culpada, que reparem suas faltas através das boas obras, para que se cubram com as lentes da misericórdia os paternais olhos de Deus, que levarão em conta suas expiações, e então a poderosa mão divina há de lhes apagar as faltas. Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, morta subitamente em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Rica, um tanto frívola, e por conta disso ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, tinha bons sentimentos, era afetuosa, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a haviam conhecido, ela manifestou-se assim: Não sei onde estou e que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência, mas eu estou lá, sem que consiga fazer com que me reconheçam. Meu corpo não me pertence mais. Não entendo. Eu o sinto frio, gelado. Quero deixá-lo, mas a ele estou presa. E a ele sempre retorno. Eu sou duas pessoas. Oh, quando compreenderei o que acontece comigo? Preciso lá voltar. Meu outro eu. O que seria dele sem minha ausência? Adeus. O sentimento de dualidade, nota 184. A dualidade está representada pela consciência da personalidade, quando se usa o cérebro para pensar, e a condição de emancipação da alma, quando ela, desprendida pelo sono ou sonambulismo, pensa pela consciência da individualidade ou do espírito. Após a morte, superando o período da perturbação, o espírito recupera gradualmente sua consciência espiritual. A demora depende do grau evolutivo. Nota do editor, continuando. Que só se desfez depois da completa separação, fica aqui evidente. Seu caráter pouco sério e sua condição de riqueza, ao permitir que satisfizesse os caprichos, alimentavam a tendência à futilidade. Não é surpreendente, portanto, que seu desligamento tenha sido lento e que 3 dias após sua morte ela se sentisse ainda ligada ao corpo. Mas como Helene não possuía nenhum vício sério, sendo boa no íntimo, essa situação não lhe foi muito penosa e tampouco durou muito tempo. Evocada de novo alguns dias depois, suas ideias já haviam mudado muito. Eis o que ela disse. Obrigada por ter desorado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou dos sofrimentos e apreensões no momento da separação entre meu corpo e meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas ela será amparada, e o que aos seus olhos representa terrível desgraça era indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem aquilo que deve ser, tudo. Estarei ao lado dela até o fim de sua prova terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para alcançar a morada dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me permita voltar a essa terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi na última existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia quando ela provém verdadeiramente do coração. Deus é bom.
Levou muito tempo para dar conta de si? Compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Era-lhe penoso esse estado de perturbação? Não, eu não sofria. Eu acreditava estar sonhando e esperava acordar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado no mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus, e isso foi me levando em conta, foi me levado em conta. Sou-lhe muito grata pelas preces que me ajudaram a dar-me por mim. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Ilé. O Marquês de Saint-Pol faleceu em 1860, sendo evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Eis-me aqui. A senhora, sua irmã, pediu que o evocássemos. Embora seja ela médium, ainda não se desenvolveu bastante para que se sentisse segura para tal. Tentarei responder da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se o senhor está feliz. Sou um espírito errante no momento, estado transitório que não proporciona nem felicidade nem castigo absolutos. 4. Demorou muito tempo até que se desse por si? Fiquei muito tempo na perturbação, tendo dela saído somente para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oraram por mim. 4a. Poderia calcular quanto tempo durou essa perturbação? Não. 5. Entre seus parentes, quais os que pôde reconhecer primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai, os dois me receberam quando despertei. Foram eles que me iniciaram na nova vida. 6. Por que, ao fim de sua enfermidade, parecia o Senhor conversar com aqueles que amou na terra? Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Possuí evidência antes de morrer, tendo meus olhos ficado turvos durante a separação definitiva do corpo, pois os laços carnais eram ainda muito fortes. 7. Porque as lembranças da infância pareciam ser as que mais lhe retornavam preferencialmente? Porque o começo da vida aproxima-se mais do fim do que do meio da vida. 7a. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem, como em uma miragem consoladora, os anos puros e juvenis. Provavelmente, por um motivo providencial semelhante, é que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm por vezes uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. 8. Por que se referia a seu corpo sempre na terceira pessoa? Porque, como já vos disse, eu era vidente e via nitidamente as diferenças que existiam entre o corpo físico e espiritual. Essas diferenças, vinculadas entre si pelo fluido vital, tornam-se bem distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Nota 185. O espírito refere-se aqui a uma teoria aceita por parte dos fisiólogos e magnetizadores do século XIX, que considerava a existência de uma substância, átomos duros e indivisíveis, sem peso e invisíveis, que constituíam a chamada matéria imponderável, responsável por dar à vida movimento, o fluido vital, imaginado por semelhança aos fluidos especiais da física daquele tempo, calórico, fluido elétrico, magnético, luminoso. Desde o início do século XX, essa teoria foi superada pela compreensão do conceito de energia, que pode se propagar independentemente da matéria por meio das ondas eletromagnéticas. Em sua obra posterior à Gênese, Kardec abandonou a ideia do fluido vital, substituindo o termo princípio vital, que se refere ao fenômeno da vida sem recorrer a qualquer teoria específica. Nota do editor. Continuando. Eis aí uma particularidade que a morte desse senhor apresenta.
Em seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber, ele tem frio, é preciso aquecê-lo, ele sente dores em tal região, etc. E quando se lhe dizia: mas é o senhor que tem sede? Ele respondia: não, é ele. Podemos distinguir aqui perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já parcialmente desligado, considerava seu corpo como outra individualidade que, a bem dizer, não era mais ele. Ao seu corpo, então, é que era preciso dar de beber, e não ao seu espírito. Esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos. Nota 186. Somente o corpo físico confere ao ser necessidades materiais, como fome, sede, sensações físicas, como frio, calor, pressão. O espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual. Quando lúcido, compreende essa diferença. Nota do editor. Continuando. 9. O que disse sobre seu estado errante e do tempo que durou a sua perturbação leva a crer que não esteja muito feliz. No entanto, suas qualidades fariam com que supuséssemos o contrário. Além do que, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Estou num estado transitório. As virtudes humanas aqui adquirem o seu verdadeiro valor. Certamente meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas carrego ainda comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não estará satisfeita a menos que se eleve até os pés de seu Criador. Nota 187. O espírito em condição mediana não é infeliz, pois não tem imperfeições que resultam do apego à matéria, mas observando a felicidade dos bons, almeja alcançar essa condição dedicando-se a alcançá-la pelos esforços do aperfeiçoamento. Está no caminho da felicidade futura. Nota do editor. Senhor Cardon, médico. O senhor Cardon passara parte de sua vida na marinha mercante, na função de médico de um navio baleeiro, tendo ali adquirido hábitos e ideias um tanto materialistas. Indo viver na aldeia de Jota, exercia a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo identificara em si mesmo uma hipertrofia do coração. Sabendo ser tal doença incurável, a ideia da morte o lançou numa sombria melancolia de que nada conseguia afastá-lo. 2 meses antes, aproximadamente, predisse o dia exato de sua morte. Vendo-se perto de morrer, reuniu a família ao redor para dizer o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam juntos à volta de seu leito. No momento em que sua mulher tentou erguê-lo, prostrou-se, tomado por uma lividez azulada e olhos cerrados, pelo que pensaram que estivesse morto. Sua mulher, para ocultar tal cena dos filhos, colocou-se à sua frente. Após alguns minutos, ele reabriu os olhos e, com fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou uma expressão de radiosa beatitude, exclamando: ó meus filhos, como é belo, como é sublime! Oh, a morte! Que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem, bem alto. Mas Deus permitiu-me voltar para vos dizer: não temais a morte, ela é a libertação. Não posso descrever a grandiosidade do que vi, nem as impressões que experimentei, mas vós não o compreenderíeis. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade que é reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai uma parte àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa situação ingrata. Devem-nos dinheiro, mas te suplico, não atormentes os que nos devem.
Se estiverem em dificuldades, espera que possam pagar, e aqueles que não puderem fazê-lo, perdoa-lhes a dívida. Deus há de te recompensar por isso, e tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sendo sempre um homem honesto e nada fazendo que possa desonrar a nossa família. Toma essa cruz que era de minha mãe, não a deixes nunca, e que ela te lembre sempre de meus conselhos, os últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que reine entre vós a harmonia. Não sejais vaidosos ou orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, fazendo seus filhos aproximar-se, estendeu suas mãos sobre eles e os abençoou. E seus olhos se fecharam, dessa vez para sempre, mas sua fisionomia conservou uma expressão tão imponente que até mesmo até o momento em que foi enterrado, uma multidão veio contemplá-lo com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família e, o que nos levou a supor que uma evocação pudesse ser instrutiva para todos e também útil para o espírito. Evocação. Estou perto de vós. Contaram-nos sobre seus últimos instantes, que nos encheram de admiração. Teria a bondade de descrever, tanto quanto possível, o que viu no intervalo em que se poderia chamar suas duas mortes? Nota 188. O senhor Carson descreve o que hoje se chama EQM, experiência de quase morte, expressão criada pelo médico Raymond Moody Jr., ocorrida próximas da morte, em situações de intenso perigo, ou após a ressuscitação da morte clínica. Depois de 1950, com a utilização de técnicas modernas de reanimação, cresceu o número de relatos. Atualmente, diversos estudos científicos estão em curso para a compreensão do fenômeno. O diálogo de Kardec com esse espírito demonstra que o espiritismo será uma contribuição inestimável para o progresso da ciência. Nota do editor. Continuando. Poderíeis vós compreender o que vi? Não sei, porque eu não encontro expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante aqueles instantes em que me foi possível abandonar o corpo. Sabe onde esteve? É longe da Terra? No outro planeta ou no espaço? O espírito não entende as distâncias da mesma forma que as considerais. Levado, não sei por que agente maravilhoso, eu vi o esplendor de um céu como apenas em sonhos poderia ver. Esse passeio através do infinito ocorreu tão rapidamente que não posso dizer com precisão o tempo dele. Gasto por meu espírito. 4. Desfruta atualmente da felicidade que entreviu? Não. Bem que eu queria poder dela desfrutar, mas Deus não me pode recompensar assim. Revoltei-me, muitas vezes, contra os pensamentos abençoados que meu coração ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma era uma ficção apropriada para seduzir as naturezas pouco elevadas. Temia o vazio. No entanto, porquanto amaldiçoei muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia confundira-me os sentidos, sem me fazer compreender toda a grandeza do eterno, que sabe compartilhar a dor e a alegria para o aprendizado humano. 5. Por ocasião de sua verdadeira morte, pôde logo reconhecer o estado em que se encontrava? Não. Só me reconheci durante a transição do meu espírito. Meu espírito sofreu ao percorrer os ambientes etéreos.
Logo após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para que despertasse. Deus concedera-me uma graça, pela razão que vos explico agora. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes de minha morte, eu já passara a acreditar uma vez que depois de haver investigado cientificamente a matéria pesada que me fazia definhar, eu encontrara esgotadas as razões terrestres, apenas a razão divina, que me inspirava e consolava, tornando minha coragem mais forte do que a dor. Passei a bendizer o que antes amaldiçoara, por fim parecia-me a libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece, que proporciona emoções indescritíveis. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, considerando minhas boas ações, houve por bem recompensar-me antes que terminasse a minha encarnação. 6. Poderíamos dizer que se encontra morto na primeira vez? Se encontrava morto na primeira vez? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente esse último feneceria. Retornando à posse de minha morada terrestre, no entanto, a vida retornou ao corpo, que passara por uma transição, um sono. 7. No momento, sentia os laços que o prendiam ao corpo. Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de desatar, é preciso o último estremecimento da carne para que ela retorne à vida natural. Nota 189. Assim se explica a possibilidade do fenômeno de EQM, experiência de quase morte. Pois quando da morte clínica, ainda não ocorreu o rompimento do laço fluídico entre o perispírito e o corpo, o que caracterizaria a morte em definitivo. O procedimento de ressuscitação faz o espírito retornar à consciência física, podendo relatar sua experiência. Nota do editor. Continuando. 8. Como explicar que, por ocasião de sua morte aparente, e durante alguns minutos, seu espírito tenha podido libertar-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece-nos que, no primeiro caso, com os laços entre a alma e o corpo, sendo mais vigorosos do que no segundo, o desligamento devesse ser mais lento, mas o que se deu foi o oposto. Muitas vezes evocais um espírito encarnado e dele recebeis respostas reais. Encontrava-me em condição desses espíritos. Chamava-me Deus, e também seus servidores diziam: Vinde. Eu obedeci e agradeço a Deus pela graça especial que me concedeu. Pude ver o infinito de sua grandeza e compreendê-la. Agradeço a vós, que me permites, da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. 9. De onde vinham as belas e boas palavras que o Senhor dirigiu à sua família após o seu retorno à vida? Eram um reflexo do que eu tinha visto e entendido, e os bons espíritos inspiravam minha fala e revigoravam meu semblante. 10. Que impressão acredita ter causado sua revelação nos assistentes em particular os seus filhos? Marcante e profunda, a morte não mente. Os filhos, por mais ingratos que pareçam ser, inclinam-se diante da encarnação que se finda. Se pudéssemos perpustar o coração dos filhos junto a um túmulo entreaberto, veríamos apenas sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela ação secreta dos espíritos que a todos sugerem os pensamentos. Tremei, se tendes dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus. Asseguro-vos ainda que, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família acreditaram nas palavras que pronunciei antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. 11. O Senhor disse que não desfruta da felicidade entrevista. Está infeliz, então?
Não, pois do fundo de minha alma e de minha consciência eu já acreditava antes de morrer. A dor que nos constrange cá embaixo fortalece-nos para o futuro espiritual. Observai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside vossos destinos. Este intercâmbio fraterno representa a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaria de dirigir algumas palavras à sua mulher e aos seus filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana. Peço também que se lembrem de que se pode dar, mesmo que pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito mesmo, mesmo que dê pouco. Ao rico é preciso dar muito e frequentemente para merecer tanto quanto o pobre. O futuro é a caridade, a benevolência e todas as suas ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, olvidando todas as vaidades pueris. Família bem-amada, haverá rudes provas a enfrentar, mas todos devem aceitá-las corajosamente, sabendo que Deus a todos vê. Dizei sempre esta prece. Deus de amor e de bondade, que nos dai tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante da aflição, de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema da liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Gardon. R. Stanislas. Comunicação espontânea. Sociedade de Paris, agosto de 1863. Quanta felicidade nos dão as emoções vivamente sentidas pelos corações calorosos. Ó doces pensamentos que vindes abrir o coração da salvação a tudo que vive, a tudo que respira material e espiritualmente, que o vosso bálsamo derrame-se profundamente sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que experimentam os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do amor puro que une a todos vós. Ah, irmãos, como o bem está em toda parte. Quantos sentimentos afetuosos elevados a simples, e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a semear sobre a longa estrada que ainda tendes a percorrer. Mas, igualmente, quanto vos será concedido antes mesmo, antes mesmo de terdes adquirido direito a tais bênçãos? Assisti a tudo essa noite, ouvi, percebi e aprendi. E também poderei, por minha vez, cumprir o meu dever instruindo a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai, que estava longe de ser feliz. Mergulhado na imensidão, no infinito, meus sofrimentos eram tão mais intensos que eu não podia corretamente dimensioná-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que os maus não podem adentrar impunemente. Amigos, como vos sou reconhecido, quantas forças pude aurir de vosso meio. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, aprendei, porquanto não podereis imaginar quantos frutos produzem as reuniões sérias de que participais. Os espíritos que ainda têm muito a aprender, aqueles que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem estar entre vós, seja por uma circunstância fortuita ou por uma outra razão. Impressionados
vivamente por um choque terrível, eles podem, e é o que muitas vezes acontece, podem voltar-se para dentro de si, reconhecendo-se, enxergando finalmente a meta a atingir. Nota 190. O espírito Henrique descreve a vivência do arrependimento enquanto conscientização da alma e de sua responsabilidade pelo sofrimento que enfrenta. Ele volta para si mesmo e reconhece, divisando a meta, que é o aperfeiçoamento e o retorno ao bem. Esse caso exemplifica o item 11º do capítulo 8º. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nota do editor. Continuando. Fortalecidos pelos exemplos que lhes dais, vão então procurar os meios de sair do estado doloroso em que se encontram. Com uma imensa satisfação é que me faço intérprete das almas sofredoras, porque é a homens de coração que me dirijo, certo de ser ouvido. Acertai, portanto, ainda uma vez, ó homens generosos, a manifestação do seu agradecimento, do meu agradecimento particular e o de todos os nossos amigos a que fizestes, talvez sem o suspeitar, tanto bem. Henrique Stanislas. O guia do médium transmitiu a seguinte mensagem: Meus filhos, trata-se de um espírito que foi muito infeliz, porque esteve muito tempo desencaminhado. Agora ele compreendeu seus erros, arrependeu-se e finalmente voltou os olhos a Deus, que ele havia desprezado. Não é a sua posição de felicidade, mas ele, por ela aspira, não sofrendo mais. Deus permitiu vir escutar-vos, para depois ir a uma esfera inferior para ensinar, fazendo com que progridam os espíritos e, como ele, deixaram de cumprir as leis divinas. É a reparação que lhe é pedida. Poderá agora conquistar a felicidade, porque essa é a sua vontade. Senhora Anne Belleville, jovem senhora falecida aos 35 anos após uma doença longa e cruel. Vivaz, espirituosa, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, possuía, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que jamais a deixaria desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais tinham muito a se queixar, estava sempre pronta a prestar-lhes ajuda quando necessário. Intimamente ligados a ela por muitos anos, podemos seguir todas as frases de sua existência, assim como todos os seus episódios finais. Um acidente provocou a terrível doença que a levaria à morte. Depois de mantê-la de cama por 3 anos, presa aos mais cruéis sofrimentos, que ela suportou até o último momento com uma coragem heróica e sem que sua alegria espontânea a abandonasse. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam à vida presente e que se prendia, sem que tivesse medo da morte, no entanto, e sem buscar os prazeres materiais, mesmo porque sua vida era muito simples. Com tranquilidade, privava-se do que não podia obter, mas possuía um sentimento inato do bem e do belo, que estampava até nas mais pequenas coisas. Queria viver mais por seus filhos do que por si mesma, por sentir que lhes era necessária sua presença. Eis porque se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem o haver estudado profundamente. Interessava-se por ele, mas não chegou a fixar suas noções acerca do futuro. Para ela, era uma verdade, mas que não lhe deixava nenhuma impressão profunda no espírito. O bem que fazia era o resultado de um impulso natural, espontâneo, e não motivado pela ideia de recompensas ou penas futuras. Já de muito antes do estado era desesperador, de modo que se esperava vê-la partir a qualquer momento. Ela mesma não tinha mais ilusões. Um dia em que se encontrava ausente o marido, sentiu-se desfalecer. Compreendendo
que sua hora havia chegado. Sua visão nublou-se e a perturbação a tomou. Sofria toda a angústia da separação. No momento, não admitia morrer antes da volta de seu marido, fazendo sobre si mesma um supremo esforço. Ela disse: Não, eu não quero morrer. Sentiu então a vida remanescer em si mesma, recuperando o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido voltou, disse-lhe: Eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque ainda tinha que te passar várias recomendações. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim por mais 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Queridos amigos, obrigada por vossa preocupação comigo. Fostes para mim, ademais, como bons pais. Pois bem, alegrai-vos, eu estou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Fui para junto dele, assim que deixei o corpo. 2. Parece-nos que sua perturbação não foi longa, pois nos responde com lucidez. Amigos, sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova acabou. Não posso dizer que esteja liberta por completo, mas ao menos não sofro mais, e isso é para mim um grande alívio. Nesse momento estou radicalmente curada, asseguro-vos disso. Mas preciso do auxílio da prece para poder depois vir colaborar convosco. 3. Qual foi a causa dos seus longos sofrimentos? Um passado terrível, meu amigo. 4. Poderia descrever como foi esse passado? Oh, deixai que eu esqueça por um tempo, pois tão caro paguei por ele 1 mês após sua morte. 5. Agora que já deve estar completamente desprendida e se reconhece melhor, gostaríamos de ter com a senhora uma conversa mais detalhada. Poderia dizer-nos qual foi a causa de sua longa agonia, visto que permaneceu durante 3 meses entre a vida e a morte? Obrigada, meus bons amigos, por vossa lembrança e pelas preces bondosas. Como se foram salutares, me foram salutares e quanto contribuíram para o meu desprendimento. Tenho ainda necessidade de amparo. Continuarei a orar, continuai a orar por mim. Compreendeis o que é a prece, não as fórmulas mecânicas repetidas por tantos que não se dão conta do efeito produzido por uma boa parte. Sofri muito, mas meus sofrimentos foram amplamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto de meus queridos filhos que com tanto pesar deixei. Prolonguei eu mesma meus sofrimentos. O desejo ardente de viver para meus filhos fazia com que me agarrasse a certa forma à matéria e, ao contrário dos outros, teimei em não abandonar o pobre corpo, como o qual era forçoso romper, ainda que me fosse um instrumento de tantas dores. Eis aí a verdadeira causa de minha longa agonia. Foi a minha enfermidade, quando a minha enfermidade e as dores que sofri eram uma expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ai de mim, meus bons amigos, se vos tivesse ouvido, que imensa mudança haveria em minha vida atualmente. Quanto alívio eu teria experimentado em meus últimos instantes e como essa separação teria sido mais fácil, se em vez de a ela opor-me, tivesse me deixado levar confiando na vontade de Deus pela corrente que me arrastava. Porém, em vez de dirigir meu olhar para o futuro que me aguardava, eu via somente o presente que abandonaria. Quando retornar à terra, asseguro-vos que serei espírita. Que vasta ciência! Assisto às vossas reuniões com frequência, assim como às instruções que vos são dadas. Se eu a tudo isso tivesse compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem menores. Mas a hora não era chegada.
Hoje compreendo a bondade de Deus e sua justiça, embora não esteja adiantada o bastante para não me preocupar mais com as coisas da vida. Meus filhos, principalmente, ainda me prendem a ela, não mais para mimá-los, mas para velar por eles, inspirando-lhes a seguir a estrada que lhes indica agora o Espiritismo. Sim, meus bons amigos, tenho ainda grandes preocupações, uma sobretudo, porque o futuro de meus filhos dela depende. Poderias dar-nos algumas explicações sobre o passado que tanto deplora? Ah, meus bons amigos, estou pronta para vos fazer a confissão. Desprezei o sofrimento alheio. Vi minha mãe sofrer sem dela piedar-me, chamando-a de doente imaginária. Por não haver acamada, supunha que ela não sofresse e ria dos seus lamentos. Eis como Deus castiga. 6 meses após sua morte. Agora que um tempo bastante longo se passou, desde que deixou seu invólucro terrestre, poderia descrever-nos a sua situação e as suas ocupações no mundo dos espíritos? Durante minha vida na Terra, fui o que geralmente se denomina uma boa pessoa. Porém, antes de tudo, eu prezava meu bem-estar. Compassiva por natureza, não teria sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo mudou. Sendo embora a mesma, o eu de antes modificou-se. Adquiri novas qualidades e hoje vejo que não há categorias ou outras condições além do mérito pessoal aqui no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava com sua esmola. Cuido especialmente dos que se afligem com os dramas familiares, a perda de parentes ou da fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los, tarefa que me deixa feliz. Ana, uma importante questão que resulta dos fatos supracitados, a saber, uma pessoa poderia, por um esforço da própria vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? Resposta do Espírito São Luís. Se a resposta a essa questão fosse irrestritamente afirmativa, daria ensejo a falsas consequências. Evidentemente, em certas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corporal para concluir instruções indispensáveis, ou, ao menos, o que o acredita ser. É possível que se lhe permita isso, como no caso de que tratamos, assim como em muitos outros exemplos. Essa prorrogação da vida, de qualquer, não pode ser senão de curta duração, porquanto não é permitido ao homem interferir na ordem das leis naturais, tampouco provocar um retorno real à vida quando esta já tenha chegado a seu termo. Trata-se apenas de uma suspensão momentânea. No entanto, a despeito da possibilidade desse evento, não convém concluir que possa ocorrer de forma corriqueira, nem crer que esteja no poder do indivíduo, assim, prolongar a sua existência. Como prova para o espírito ou para viabilizar a conclusão de uma missão, os órgãos comprometidos podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por algum tempo a manifestação material do pensamento. Tais casos constituem antes a exceção e não a regra. Tampouco convém ver em tal fenômeno uma derrogação das leis de Deus, que são imutáveis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem consciência da missão, de que foi encarregada e deseja, apesar da morte, concluir o que não pôde até então finalizar. Por vezes pode também ser uma espécie de punição imposta ao espírito, que duvida do futuro, ao conceder-lhes um prolongamento da vitalidade com o qual ele sofre inevitavelmente. São Luís. Poderia também causar espanto a rapidez do desligamento desse espírito, levando-se em conta seu apego à vida corporal.
É preciso considerar-se, no entanto, que esse apego não tinha nada de sensual nem de material, tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pela preocupação com os filhos de pouca idade. Era também isso, além disso, um espírito avançado em inteligência e moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos felizes. Portanto, não havia nos laços perispirituais a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida enfraquecida por uma longa enfermidade prendia-se apenas por poucos fios que ela queria impedir que se rompessem. Entretanto, pela sua resistência, ela foi punida com o prolongamento dos seus sofrimentos inerentes à própria doença e não com a dificuldade do desligamento. Eis porque, após o desprendimento, a perturbação durou pouco. Um fato igualmente importante decorre dessa evocação, assim como da maioria das evocações feitas em épocas diversas ou mais ou menos distanciadas da morte. A transformação que gradualmente ocorre nos pensamentos do espírito, cujo progresso é possível acompanhar. No caso desse espírito, essa mudança traduz-se não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais correta das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, assim, um fato comprovado pela experiência. E nesse progresso é posto em prática na vida corporal, que constitui o teste de suas resoluções, o cadinho em que se depura. Uma vez que a alma progride após a morte, sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva do seu destino constituiria, como já dissemos antes, a negação do progresso. Não podendo coexistir as duas coisas simultaneamente, resta aquela que conta com a sanção dos fatos e da razão. Fim do capítulo 3.